Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e dando continuidade à nossa disciplina Mecânica Básica 1, na aula de hoje, aula 5, vamos apresentar aplicações das leis de Newton. Vamos apresentar isso dividindo em duas partes, certo? Hoje teremos na videoaula 5 a parte 1. Esse tópico ele está presente no capítulo 5 do livro que a gente está usando como referência para a nossa disciplina. Então vamos lá. Bem, os tópicos que vamos estudar hoje serão: vamos trabalhar problemas mecânicos envolvendo blocos, problemas mecânicos envolvendo o elevador e problemas mecânicos envolvendo o sistema de polias ou roldanas, ou como conhecido, máquina de átrio único, ok? Bem, então vamos aqui apresentar um por um e as suas características e formas de você resolver problemas mecânicos em uma dessas situações que foram apresentadas aqui, tá? Vamos lá então. Vamos começar aqui a trabalhar problemas com blocos, certo? Bem, pessoal, diversos são os problemas envolvendo blocos. Podemos ter problemas com 2 blocos, que é o mais básico. Podemos ter problemas com 3 blocos, problemas com 2 blocos e entre eles um fio puxando o outro, problemas com 2 blocos um em cima do outro, problema com 2 blocos, um pendurado e o outro na superfície, que pode ter atrito ou não, e problemas com 3 blocos, um bloco pendurado, 2 blocos na superfície. No caso aqui dessa situação, o bloco C está puxando o bloco A e A está empurrando o bloco C. Então, assim, diversos são os problemas que vocês podem se deparar com blocos, certo? Então, o que nós vamos apresentar aqui, tá? Vamos apresentar aqui o que é mais cobrado, solicitado em problemas de blocos. Então, uma das coisas mais cobradas é a força que atua entre os blocos, né? Pode ser a força normal, pode ser a tração, pode ser o atrito. Outra coisa que é também solicitada nos problemas é para você calcular a aceleração do conjunto. Muitas vezes você precisa calcular essa aceleração mesmo que ele não peça, porque o cálculo da aceleração do conjunto é parte da resolução do problema, ok? E também pode pedir para calcular a aceleração de cada bloco, que em quase todos os casos a aceleração do conjunto é a mesma aceleração dos blocos, exceto quando entre os blocos você tem uma mola, que você puxa um bloco, aí a mola vai ser deformada até puxar outro bloco. Mas se entre os blocos existir um fio inextensível ou alguma coisa que não estica, ao empurrar um bloco ou ao puxar um bloco, o outro vai ter a mesma aceleração, que de fato vai ser a mesma aceleração do conjunto, certo? Muito bem? Bem, então, quais são os passos que você precisa seguir para resolver problemas com blocos, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês os passos que vocês vão seguir. O primeiro passo é que vocês devem separar os blocos. Eu coloquei separar entre aspas, por quê? Porque, na verdade, isso aqui é só uma técnica que você usa para representar as forças, que seria o segundo passo, tá? Os blocos, se um estiver colado com o outro, esse separar é só para você representar as forças que agem entre eles, tá? Segundo passo, representar todas as forças que agem no sistema. Cuidado que tem problemas que desprezam atrito, então você não vai precisar representar a força de atrito. E como terceiro passo, utilizar a segunda lei de Newton para cada bloco. Pronto. Então, seguindo esses passos, vocês conseguem resolver problemas de qualquer forma, de qualquer situação de blocos. Como nós apresentamos no início, tem várias possibilidades, tá? Então, como forma de fixar esse problema de blocos, eu trouxe aqui um exemplo para a gente resolver, tá? E o exemplo é esse aqui, ó. É uma questão da Faculdade de Santo Agostinho da Bahia. É uma questão recente. Diz assim: os blocos A e B, representados na figura abaixo, possuem, respectivamente, massas iguais a 5 e a 3 kg. Então, 5 o bloco A e 3 o bloco B. São arrastados pela força aplicada a F,
que vale 40 newtons, sobre um plano horizontal, olha, sem atrito. Então, não vai precisar representar força de atrito, ok? Bem, pergunta. A partir destes dados, pode-se concluir que a aceleração escalar adquirida pelo sistema, ou seja, a aceleração do conjunto, e a tensão no cabo que une os dois blocos. Ok? Então, ele pede duas coisas, né? Aqui estão as opções. Vamos dar um stand-by aqui nas opções e vamos resolver o problema usando passo a passo, para vocês verem o procedimento. Quanto mais questões vocês resolverem de blocos, é óbvio que vocês vão resolver sem precisar detalhar os passos. Vocês já podem pular até etapas, tá? Mas como forma de revisão e fixação, vamos fazer aqui da forma que a gente está apresentando, que é usando os passos, ok? Vamos lá. Então, primeiro passo, nós vamos separar os blocos, tá? Então, eu vou representar eles separados, né? Já estavam separados, eu vou apenas afastar um pouco mais, certo? Bem, o segundo passo aqui, nós vamos representar todas as forças, certo? Todas. Lembre-se que não tem atrito, tá? Vamos lá, então. Acompanhe comigo, certo? Nós temos aqui, ó, no bloco A, o peso e a normal. No bloco B, o peso e a normal. Aí existe uma força que está puxando B, que é a que estão em forma, e B vai aplicar uma força em A, que eu chamei de TBA. Toda ação tem uma reação, então A vai aplicar a mesma força em B, certo? Eu não coloquei aqui, mas teria aqui um sinalzinho de menos, né? Caso você escolhesse o referencial, tá? Para a nossa direita. Enfim, bom? Então, representei todas as forças que agem no sistema. Vamos lá então agora. Terceiro passo, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada bloco. Lembrando que a segunda lei, força resultante, massa vezes aceleração, correto? Então, para o bloco A, a única força resultante, na verdade aqui, deixa eu voltar um pouco, que eu acabei lembrando de uma coisa. Vejam só, como o sistema se move na horizontal, tanto a força normal como a força peso, nos dois blocos, elas se equilibram, tá? Então, o que nos interessa aqui são apenas as forças horizontais. Por isso que a força resultante para A é a tração BA, e a resultante em B vai ser a diferença entre essa força F e a tração AB, ok? Então, vamos dar seguimento. Vamos lá, então. Então, a resultante em A vai ser TBA igual a massa de A vezes a aceleração. Em B, é F menos TBA vezes igual a massa de B vezes a aceleração. Somando as duas equações, temos que, vejam que essa força e essa aqui, quando somar, como elas estão no mesmo módulo, quando somar vai dar zero. Então, do lado direito sobra apenas F. Somando esse termo com esse aqui, como a aceleração é a mesma, você coloca em evidência. Então, essa expressão aqui é a equação do conjunto, ok? Então, vamos agora calcular a nossa aceleração, tá? Só para reforçar aqui, ó, como o sistema não se movimenta na direção vertical, as forças peso e normal se equilibram, por isso que não entraram aqui no cálculo, certo? Bem, como eu havia falado, elas vão se equilibrar, certo? Pronto. Então, vamos agora encontrar a primeira grandeza que ele pede, que é a aceleração. Então, aqui, ó. Então, obtendo a aceleração, vamos pegar a equação do conjunto, isolar a aceleração. A força F é 40, a massa de A é 5 e a massa de B é 3. Então, fica 40 sobre 5 mais 3 é 8. 40 sobre 8 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Encontramos a aceleração do conjunto, que se ele pedisse a aceleração do bloco A ou de B, a resposta seria a mesma, certo? Bem, agora vamos encontrar a tensão ou a tração, né? Para encontrar a tração, tanto faz você escolher a equação do bloco A como a equação do bloco B, já que as tensões são iguais, né?
Qual é a dica? Escolha sempre a equação que você faz menos conta. E no caso aqui é a equação do bloco A. Então, TBA é igual a massa de A vezes a massa de A é 5 e a aceleração é 5. Então, a tração BA é 25 newtons. Então, problema resolvido. Então, resposta letra A. Ok? Vejam que, seguindo os passos, não tem erro. Você encontra qualquer variável solicitada se você seguir os passos para resolver problemas com blocos. Ok? Tudo bem? Então, primeiro problema resolvido. O segundo problema é o problema do elevador, certo? Vamos fazer aqui algumas considerações antes de partir direto para os problemas, tá bom? Primeira, o problema do elevador consiste na variação da força normal, pessoal. A força normal que é o problema do elevador e não a força-peso. Outro ponto importante. Durante o movimento do elevador, como a força normal pode variar, né, o peso aparente, o seu peso aparente também sofre variação, certo? Aqui não é a força-peso, é o peso aparente que vai ser, né, verificado, tá certo? Bem, para justificar a variação da força normal, geralmente, nos problemas, é inserido no elevador uma balança. Óbvio que você não vai entrar no elevador e ver uma balança lá, certo? Mas as questões, os problemas do elevador, para você visualizar a variação da força normal do peso aparente, as questões inserem no problema uma balança, tá bom? Muito bem, vamos lá. Existem 6 possibilidades para o problema do elevador. 6. São 6 possibilidades. Eu vou apresentar aqui as 6 e depois eu detalho uma por uma, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o elevador ele pode estar parado ou em movimento uniforme. Essa é uma das possibilidades, tá? Elevador parado ou em movimento uniforme. Segunda possibilidade, o elevador ele pode estar subindo em movimento acelerado, tá? É outra possibilidade. Outra possibilidade, ele pode estar subindo em movimento retardado, ou seja, freando. Outra possibilidade, o elevador ele pode estar descendo em movimento acelerado. Mais uma possibilidade, o elevador ele pode estar descendo em movimento retardado, ou seja, descendo freando. E o elevador ele pode estar também em queda livre. Aqui, pessoal, esse sexto caso seria mais uma hipótese, né? Ninguém vai querer entrar no elevador e ele está caindo, certo? Mas é uma possibilidade física, tá? Espero que não seja uma possibilidade real, tá? Porque é que causa acidentes muitas vezes fatais. Vamos lá, então, analisar um por um, certo? Vamos lá. Primeiro caso. O elevador estando parado ou em movimento uniforme. Então, para ilustrar isso aqui, ó, eu fiz aqui um esquema que representa o elevador, uma pessoa e uma balança, tá? Então, vamos lá. Sobre a pessoa vão atuar a força peso e a força normal. Como o elevador encontra-se parado ou em movimento uniforme, o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. Então, se o elevador estiver parado em movimento uniforme, a balança, né, lembrando que a balança registra a força normal, a normal está associada à compressão que você exerce em uma superfície. Então, como o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso, o registro da balança vai ser equivalente em módulo à força peso. Então, se você calcular o peso que está atuando na pessoa, automaticamente você está calculando a força normal, certo? Então, problemas que o elevador está parado em movimento uniforme, a normal em módulo é igual à força peso. Sabendo a força peso, você calcula a força normal, ok? Beleza. Segundo caso, elevador subindo em movimento acelerado. Mais uma vez o esquema. Aí agora tem o seguinte, ó.
a força peso não vai mudar, né? Lembrando que o peso é mg, só que agora a força normal ela vai ser em módulo maior do que o peso. Por quê? O elevador sobe e a pessoa tende a ficar parada, ou seja, a compressão entre a pessoa e a balança aumenta. Como a compressão está associada à força normal, então em módulo anormal, né, quando o elevador estiver subindo em movimento acelerado, com aceleração A, o módulo da força normal é maior que o módulo da força peso, certo? Então, para o segundo caso, o valor que a balança vai marcar, o peso aparente vai ser maior, né, do que o peso real, certo? Como é que nós podemos calcular esse valor registrado na balança? Utilizando a segunda lei de Newton. Como? Vamos lá. Ó. Não lembrando, força resultante, massa vezes aceleração, ok? No caso aqui, eu teria a força normal menos o peso, seria a força resultante, massa vezes aceleração. Como eu quero calcular normal, a gente pode fazer aqui um jogo matemático e somar, né, de um lado o peso e somar do outro lado o peso. Aqui, ó, esse P menos esse vai embora, sobra normal. Aí fica M vezes A mais P, ou seja, M vezes A mais M vezes G. Como a massa é a mesma, coloque em evidência. Então, chegamos na expressão para calcular a força normal que está atuando na pessoa e é o que vai ser registrado no elevador. Ok? Então, aí está o segundo caso do problema do elevador. Vamos lá. Sim, detalhe aqui, ó. Nesse caso, o vetor velocidade e o vetor aceleração têm o mesmo sentido, que é o mesmo sentido da força resultante, tá? Por isso que o movimento aqui vai ser acelerado, certo? Muito bem, vamos lá. Terceiro caso, elevador subindo em movimento retardado, certo? Vamos ter a força peso igual aos outros casos, só que agora, como o elevador está parando, a pessoa tende a continuar em movimento. Então, a compressão entre ela e a balança diminui. Por isso que, quando o elevador estiver subindo em movimento retardado, com aceleração A, o módulo da força normal é menor do que o módulo da força peso, certo? Aqui, ó, eu vou ter o vetor velocidade, vai já aparecer aqui como animação, o elevador está subindo e o vetor aceleração é contrário, que vai ter o mesmo sentido e a mesma direção da força resultante, tá? Por isso que o movimento é retardado. Como calcular normal? Mais uma vez, utilizando a segunda lei de Newton. Aí agora, eu tenho P menos N, certo? Como eu quero calcular normal, então eu vou fazer o seguinte. Ó. A gente soma a normal desse lado e soma a normal aqui, ó, certo? E eu posso fazer também, ó, eu vou somar aqui, eu vou subtrair M vezes A de um lado e eu vou ter aqui menos MA do outro, né? Feito isso aqui, vai sobrar para a gente, ó, do lado direito aqui, esquerda da equação anormal, M vezes G menos MA, ok? Então aqui eu vou ter menos M vezes G menos M vezes A, coloca a massa em evidência, então aqui eu vou ter a expressão para calcular a força normal quando o elevador estiver subindo em movimento retardado, ok? Então esse é o terceiro caso. Vamos lá. Quarto caso, elevador descendo em movimento acelerado, tá bom? Força peso vertical para baixo e como ele está descendo bruscamente, mais uma vez, a compressão diminui, então a normal vai ser menor do que a força peso. Observem que o quarto caso é igual ao terceiro.
Só muda que agora eu estou descendo em movimento acelerado e no terceiro eu estou subindo em movimento retardado. Mas tem a mesma ideia. Ó. Quando o elevador estiver descendo em movimento acelerado, com aceleração A, o módulo da força normal é menor do que o módulo da força peso. Então, para calcular normal, vou usar a mesma expressão, a segunda lei de Newton. Então, ficaria P menos N, M vezes A. Então, ficaria a mesma expressão, N, mg menos ma, certo? Coloca a massa em evidência. Aqui está a expressão para calcular a força normal quando o elevador estiver descendo em movimento acelerado, certo? Quinto caso é o caso que o elevador está descendo em movimento retardado, ou seja, parando, né? Vamos lá, força-peso, vertical para baixo. Aí agora, como o elevador está parando, a pessoa tende a continuar em movimento. Por isso que a compressão que ela faz aqui aumenta. Por isso que em módulo, a normal é maior que a força-peso. O quinto caso é igual ao segundo. Só muda que no segundo ele está subindo acelerado. E agora eu estou descendo retardado. O módulo da força-peso é maior. Aplica a segunda lei de Newton. N menos P, ma. Aí aqui, ó, soma o P de um lado, soma o P do outro. Então fica esse P com esse vai embora. M vezes A mais mg. Coloca a massa em evidência. Então chegamos ao cálculo da normal no elevador quando ele está descendo em movimento retardado, certo? Bem, e o último caso é o caso que o elevador está em queda livre, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, tá? Vai ter a força peso? Vai. Mas como está em queda livre, tanto o elevador quanto a pessoa e a balança estão caindo com a mesma aceleração, que é a aceleração gravitacional. Então, nesse caso da queda livre, todos os corpos vão estar caindo com a mesma aceleração, que nesse caso é a gravitacional. O que vai acontecer? A normal aqui, ela tende a zero. Então, a normal vai ser zero, ok? E a gente chama esse estado de imponderabilidade, ou seja, não haverá contato entre as partes. Então, tudo que estiver dentro do elevador vai cair com a mesma aceleração, ok? Por isso que a normal vai ser zero, aí, não tem contato. Esse tende aqui, na verdade, no momento inicial, tende a zero e quando começa a cair, vai de fato, é normal, não haverá contato entre a balança e a pessoa. Eu vou até tirar isso aqui, porque de fato a normal ela vai ser zero mesmo, tá bom? Pois bem, vamos lá então. Então com isso a gente fecha as 6 possibilidades para o problema do elevador, ok? Bem, vamos fazer aqui um exemplo como fixação. Vamos lá. Uma pessoa de massa M sobe numa balança que está dentro de um elevador em repouso. A balança registra o módulo P0 do peso dessa pessoa. O elevador sobe com a aceleração de módulo A. E o módulo do peso registrado é PS, figura A. Ok? O elevador, então, diminui a velocidade para e, em seguida, inicia a descida com a aceleração de mesmo módulo A, figura B. Momento em que a balança registra o módulo PD. Pronto. Pergunta. O módulo da aceleração na gravidade no local é G. Então, ele quer saber qual a relação entre P0, PS e PD. Vamos analisar para encontrar uma alternativa. Vamos lá. Observe. Para a situação inicial, temos que o elevador está em repouso, não é isso? Então, se está em repouso, vamos nos remeter ao primeiro caso, no qual a normal em módulo é igual a P. Então, a normal vai ser igual a P0. Ok? Muito bem. Para uma situação
da figura A, o elevador está subindo, subindo em movimento acelerado. Lembra? Isso aqui vai ser o nosso segundo caso, não é isso? Então, para o movimento acelerado, a marcação na balança, no caso aqui o PS, é em módulo maior do que P0, que seria a marcação para o repouso. Então, PS é maior do que P0, ok? Isso, né, na figura A, certo? Para a figura B, temos que o elevador está descendo em movimento acelerado. Se desce em movimento acelerado, a marcação na balança é menor do que a marcação real, o P0. Então, PD é menor do que PS, ok? Então, diante disso, temos como alternativa a letra D. PS, que é na subida, é maior do que o peso real, e na descida, o peso é menor do que o peso real, ok? Questãozinha simples, mas quando você tem noção das possibilidades do elevador, fica mais fácil de resolver o problema, correto? Então, com isso, a gente fecha o problema do elevador. Vamos aqui apresentar agora o nosso último problema mecânico dessa aula, parte 1. Na aula, parte 2, veremos outras situações, tá certo? Vamos lá. Então, sistema de polias, roldanas, ou como os livros chamam, máquina de Atwood, tá? Então, qual é a finalidade? A finalidade do sistema de polias é transmitir a força aplicada. Vejam nessa figura que o operário, né, ele instalou aqui uma roldana no teto e passou uma corda por ela e está puxando o bloco, tá? Veja que ele precisa fazer pelo menos uma força F que equivale ao peso para que o bloco comece a subir, tá? Então, ele está aplicando uma força na corda e a força está sendo transmitida até o outro lado, puxando o bloco, ok? Pois bem, nós podemos combinar pedaços de corda, né? E elas também servem para diminuir a intensidade da força. Nesse caso aqui, quando você combina pedaços e coloca uma roldana móvel, aí o que vai acontecer aqui é o seguinte, que a força que você precisa fazer não precisa mais ser igual ao peso que está atuando no bloco, tá certo? Nesse caso aqui, observe que na figura, a força que eu estou fazendo é metade da força peso que está atuando no bloco. Por quê? Porque além da polia fixa, a polia fixa tem a finalidade de transmitir a força. Quando você adapta uma polia móvel, aí agora você vai poder reduzir a força aplicada. Além de transmitir, você pode reduzir a força, ok? Bem, o detalhe é o seguinte, quanto mais polias móveis você colocar, menor vai ser a força que você precisa fazer para deslocar, ou para equilibrar, ou para puxar. A vantagem de você colocar polias móveis é que você reduz a força aplicada, mas tem uma desvantagem. A desvantagem é que você vai reduzir o deslocamento vertical sofrido pelo bloco. Então, você ganha por um lado por fazer uma força menor, em contrapartida você vai precisar de um sistema de polias muito eficiente para deslocar uma altura considerável, certo? Pois bem, então, existe uma expressão matemática para você calcular a força aplicada, e a expressão é essa aqui, ó, F, que seria a força aplicada, é igual ao peso, né, que está atuando sobre 2 elevado a n. Professor, quem é esse n, certo? Esse n, pessoal, é o número de polias móveis, certo? Polias móveis. Não confunda com polias do sistema, certo? Então, um breve resumo aqui, usando a expressão, se eu não tenho nenhuma polia móvel, o n é 0. 2 elevado a 0 é 1, então P sobre 1 dá P. Se eu tenho uma polia móvel,
Então, 2 elevado a 1, então seria P sobre 2. Duas polias móveis, então N vale 2, 2 elevado a 2 é 4, então seria P sobre 4. E se eu tenho o N igual a 3, 3 polias móveis, então 2 elevado a 3 é 8, então a força é 1/8, certo? Beleza? Então, com isso a gente apresentou aqui 3 problemas mecânicos. Então, com isso a gente encerra a nossa videoaula, parte 1 do capítulo 5, e na nossa próxima videoaula vamos apresentar a parte 2, né? Mais alguns problemas, mais informações do capítulo 5 associado a aplicações das leis de Newton, ok? Então, se você gostou, deixe lá o seu joinha, deixe lá um comentário na descrição do vídeo e nos vemos na nossa próxima aula. Obrigado e até logo.